Sim, boa noite a todos. Foi um ano excelente e até pelo que tu disseste, por ter sido um ano muito difícil para a sociedade em geral, não é? Para a vida de toda a gente, mas de algumas pessoas que estiveram doentes ou que tiveram de lidar com pessoas que estiveram doentes próximas. Foi um ano muitíssimo difícil e a função social do Futebol Clube do Porto, é para isso que o Futebol Clube do Porto existe também, é para dar alegrias às pessoas. E num ano tão difícil, foi para nós esportistas um privilégio, é sempre um privilégio sermos esportistas, mas neste ano em especial o nosso clube correspondeu à altura, não nos podia praticamente ter dado mais nada do que aquilo que deu e foi muitíssimo em 2020. Desde logo deu-nos um presente de Natal antecipado e é por aí que podemos começar a conquista da Supertaça no dia 23 de dezembro, com uma excelente exibição frente ao Benfica, frente a um adversário muito difícil, que era o vice-campeão do campeonato e o vice-campeão da Taça de Portugal, não é? Por isso era uma equipa que nos desafiava e o Futebol Clube do Porto conseguiu impor-se e vencer por 2-0 e foi a 22ª Supertaça, por isso também por isso foi importante. É uma competição em que o Futebol Clube do Porto tem uma história impressionante que consolidou, que alargou o estatuto de grande campeão da Supertaça. A diferença face aos restantes clubes que já venceram esta prova é absolutamente avassaladora. E há uma curiosidade que é, mesmo ao nível europeu, não há igual entre os vencedores das Supertaças dos outros países. Se compararmos, só o Manchester United, o Futebol Clube do Porto com esta vitória descolou do Manchester United porque tem 21 supertaças e o Futebol Clube do Porto tem agora 22, tinha antes 21. Com a diferença de que a supertaça inglesa disputa-se há mais de 100 anos, desde o início do século XX, enquanto a supertaça portuguesa disputa-se desde o final dos anos 70. Por isso, o que dá conta da hegemonia absoluta do Futebol Clube do Porto nesta prova. Se compararmos com os principais vencedores nos restantes países da Europa, nota-se que há uma diferença muitíssimo grande e que é um reflexo daquilo que é o Futebol Clube do Porto nos últimos 40 anos, que é um clube ao nível nacional absolutamente dominador. Pode ter fases de hegemonia, de um penta e outras em que, por diversos fatores, pode estar alguns anos sem ganhar tantas competições, mas nunca perde na globalidade uma hegemonia que é absolutamente indiscutível. Isso viu-se também durante o ano de 2020, o ano civil, em termos internos, esse domínio que o Futebol Clube do Porto teve. Exatamente, os números do Futebol Clube do Porto em 2020 são excelentes. Foram 50 jogos disputados, com 36 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, que valeram a conquista de 3 troféus, os 3 principais troféus nacionais, o campeonato, a taça e a supertaça. Por isso não se poderia pedir muito mais. Se virmos o panorama dos troféus nacionais em Portugal, são 4, não é? O Futebol Clube do Porto teve a infelicidade de perder a final da Taça da Liga para o Sporting de Braga, poderia ter feito um pleno, que seria justo, que julgo que ninguém coloca em causa, ninguém poderia colocar em causa a justiça dessa conquista, mas pronto, acontece. Foi um jogo em que o Futebol Clube do Porto teve o azar de sofrer um golo que ditou a derrota já no período de descontos, mas depois nas restantes provas não vacilou. Começou 2020 até, se pensarmos no campeonato, relativamente com alguns pontos de distância do primeiro classificado, que era na altura o Benfica. Essa distância aumentou já em 2020 para 7 pontos. O Futebol Clube do Porto entrou em 2 ou 3 jogos a 10 pontos do Benfica e conseguiu acabar, salvo erro, agora já nem sei, 5 pontos à frente. Foi uma recuperação muitíssimo, ou mais, já nem sei, muitíssimo significativa. Por isso foi um ano excelente, que não nos poderia surpreender por ser o nosso clube e também por ser com o Sérgio Conceição, que em 2020 terminou a terceira e iniciou a 4ª época ao leme do Futebol Clube do Porto. Vem somando um conjunto de resultados muito importantes. Já venceu 5 troféus, que até acabam por ser
é um número que até peca por escasso face à superioridade do Futebol Clube do Porto no futebol nacional nos últimos anos. Sabemos que o único campeonato que o Futebol Clube do Porto de Sérgio Conceição não o venceu porque não houve verdade desportiva nessa época, isso já foi dito e redito várias vezes aqui pelo próprio Sérgio Conceição, por toda a gente, acho que é praticamente uma evidência, é um facto indesmentível. Houve outras finais, como essa da Taça da Liga, as outras que se perderam nos penaltis. Eu acho que sobretudo em 2018, 19, as finais de má memória com o Sporting, que o Futebol Clube do Porto perdeu nos penaltis, foram de uma tremenda injustiça, mas pronto, mesmo assim... Basicamente as competições nacionais que o Futebol Clube do Porto não conquistou no Consulado de Sérgio Conceição, disputou-as até ao fim. Sim. Disputou-as a todas... ou meias finais, não é? Na Taça de Portugal há uma edição da Taça de Portugal que é a meia final. Precisamente, com o Sporting penaltis Outra também. na final e na Taça da Liga também. Ou meias finais ou final. E normalmente por decisões ou em grandes penalidades ou um golo no final. Uma coisa. Exatamente. Teve sempre muitíssimo Mas perto. competiu sempre até ao fim. até ao fim com uma pontinha de sorte. Tínhamos o dobro dos troféus. Exatamente. E com verdade desportiva no campeonato de 18-19, sobretudo que eu acho que apesar de tudo, é o troféu que nos faz mais falta neste conjunto, aquele que, porque nos penaltis as coisas acontecem agora, naquele campeonato percebeu-se que não houve ali uma ponta de verdade desportiva. E isto culmina com o Sérgio Conceição a atingir, já no início de 2021, uma marca muito importante de ser o terceiro treinador com mais jogos oficiais na história do Futebol Clube do Porto. Está apenas atrás de dois nomes que são absolutamente míticos, não é? Se calhar a figura José Maria Pedroto, que é o treinador por excelência do Futebol Clube do Porto, a construção do Futebol Clube do Porto moderno com uma identidade vencedora. E o Artur Jorge, primeiro treinador a fazer do Futebol Clube do Porto campeão europeu, e o Sérgio Conceição, e para chegar a este número ultrapassou outros excelentes treinadores, como o Josualdo Ferreira, o Fernando Santos, o José Mourinho e muitíssimos outros. Por isso é já um nome muito importante da história do nosso clube. Acho que continua a ser um privilégio para nós termos uma figura como o Sérgio Conceição, que foi um jogador muito dedicado ao Futebol Clube do Porto e agora é um treinador de excelência. E há mais um nome, Diogo, que não se pode passar ao lado quando se fala de grandes nomes do Futebol Clube do Porto, não é? Não, acho que já está. Acho que já conquistou o seu lugar na história, no top. Quando pensarmos nos maiores treinadores da história do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição há de estar lá. Entre os, não sei, 4, 5, 3, depois cada um poderá ter as suas preferências, mas é um daqueles nomes já incontornáveis. Não só pelo que conquistou, nas circunstâncias em que conquistou, com as dificuldades que teve de enfrentar. O que se passou em 2018-19 serve também para valorizar o que o Sérgio Conceição conseguiu no ano anterior e no ano seguinte, porque é um contexto muitíssimo adverso. E por fim, mas nunca também por último, obviamente, foi o 63º troféu conquistado na presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa. São números também absolutamente impressionantes. É o presidente mais titulado da história do futebol mundial. Por isso podemos dizer que é o melhor dirigente da história do futebol mundial. Eu considero que é de longe a figura mais importante da história do desporto português, incluindo os treinadores, jogadores, dirigentes, porque nenhum teve durante tanto tempo uma influência e um poder transformador tão grande, porque se pensarmos no que era e no que o Futebol Clube do Porto e no que já era um grande clube, obviamente, mas com Jorge Nuno Pinto da Costa, alcançou uma dimensão absolutamente estratosférica. E estes números e estes factos revelam, não é? Alguém que tem no currículo 7 troféus internacionais. Não sei se há algum dirigente em atividade que tenha 7 troféus. Deve haver, o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, mas vejam lá o que é
Só ter de fazer essa comparação já mostra o Exatamente. Os meios. Ainda temos os troféus do hóquei, convém não esquecer que Claro. é só Claro, para acrescentar isto isso. aqui são só os troféus no futebol, Claro, não é? claro, Porque isso. em todas. Tem muitíssimos troféus em todas Mas as não havia modalidades. espaço nem tempo para todos os Fomos títulos. campeões No bilhar, europeus no no bilhar, hóquei, no bilhar. Exatamente. 1304. Aí está. É isso. 1304. Eram muitas páginas de grafismo para mostrar. São os troféus Eram as 4 horas que tinha há bocado. conquistados pelas diferentes equipas do Futebol Clube Porto na presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa. Um número que Estarrecedor. é tão grande que é difícil de apurar com exatidão, por isso, de certeza que esses 1304 foi os que foi possível anotar com certeza, porque provavelmente Sim, até estes serão estão mais. garantidos. Pode haver aqui alguma coisa. Pode E estes ficar estão por garantidos. E há tudo o resto, não é? Há tudo o resto, além dos títulos. Se calhar até os títulos são a expressão maior, mas é quase redutora, porque a transformação social do clube, o crescimento no número de adeptos, na implantação dos adeptos por todo o país, na força da nossa identidade, a construção de um discurso sobre o que é ser portista, a resistência que implica ser do Futebol Clube do Porto, tudo isso foi muitíssimo desenvolvido por Jorge Nuno Pinto da Costa e é um privilégio para nós continuar a tê-lo como presidente e continuar a festejar 2020 estes troféus foi também com eles. o ano da reeleição dele, não é? Exatamente. Também quando se faz o 2020 não se pode esquecer isso. Exatamente, um grande momento para Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente do Futebol Clube do Porto. Não sei se Diogo, se querias acrescentar mais alguma coisa, podemos voltar mais à frente também, mas já agora, João Francisco Ribeiro, olhar para este 2020, de facto, fora do desporto, há muita coisa que não é para recordar, mas olhando para o desporto, aqui focamos naturalmente no futebol, mas mesmo que olhássemos para as outras modalidades, não foi um mau ano, mas no futebol os títulos foram confirmados, foram entregues e nesse âmbito o Futebol Clube do Porto foi dono e senhor. Boa noite a todos. Sim, sem dúvida nenhuma. O Diogo já fez aqui uma intervenção que já tocou basicamente um pouco em todos os pontos que tinha pensado e que refletem verdadeiramente aquilo que foi um grande ano para o Futebol Clube do Porto. Falaste bem agora da questão dos troféus conquistados também ao nível de modalidades. Não esquecer que não conquistámos mais troféus em modalidades também por causa daquilo que foi o impacto social no desporto do Covid, não é? Porque, por exemplo, o handball iríamos seguramente conquistar o Campeonato Nacional, foi interrompido e, portanto, foi-nos tirada a hipótese de conquistar mais esse título e como o handball haverá muito mais exemplos. Deixar aqui duas notas referentes ao que o Diogo disse. Uma, a questão social, que é verdadeiramente importante e que ganhou este ano um reforço daquilo que é a cultura que existe em Portugal, muito ligada ao futebol particularmente, mais do que qualquer outra modalidade, embora haja muitas modalidades históricas, mas o futebol é de facto o desporto rei. E aquilo que foi o calor também trazido pelas vitórias e conquistas do Futebol Clube do Porto aos seus adeptos que se viram privados de se deslocar aos estádios, de sentir com maior emoção, maior proximidade, também junto dos jogadores, com os festejos que são naturais nestas épocas. Tudo isso foi muito importante para nos acalentar um bocadinho a alma, apesar de vivermos efetivamente períodos muito difíceis. Em relação ao Sérgio Conceição, há mais dados estatísticos. O Sérgio Conceição está a bater recordes atrás de recordes, já é o treinador com mais jogos no Estádio Dragão, penso eu, e será muito em breve também o treinador com o maior número de jogos europeus, vai ultrapassar agora aliás, igualou o João Ferreira e vai também ultrapassá-lo. E isto demonstra, e fazendo aqui alguma ponte também com aquilo que é o dirigismo, porque o dirigismo nem sequer vou entrar por falar do dirigismo porque é algo que é intocável, não é? É tão grande e a dimensão é tão incomparável com qualquer outro clube português, obviamente, mas mesmo mundial, entramos aqui numa não discussão. Portanto, só refletir que efetivamente esta aposta no Sérgio Conceição como nosso obreiro foi uma aposta conquistada. Só o demonstra na Taça da Liga, no início de 2020, quando houve esse infortúnio, foi verdadeiramente isso, foi um infortúnio, foi um jogo normalíssimo, podia ter ido para qualquer um dos lados e que efetivamente foi um mero infortúnio, senão estaríamos aqui a falar de mais um título conquistado. As críticas que surgem e que advêm também dessa altura um bocadinho mais conturbadas, estávamos com alguns pontos atrás do Benfica.
essa aposta redobrada no Sérgio Conceição para este último ano mostra que verdadeiramente temos uma confiança, temos uma união dentro deste clube, desde a estrutura até àquilo que depois é as equipas técnicas e os nossos jogadores, que só se vê mesmo naquilo que é o nosso universo portista. Portanto, qual é que é a minha convicção? É que 2021, por muito difícil que seja um ano ainda de mais conquistas, ou seja, o que é que nos falta ganhar? Basicamente será a Taça da Liga e a Liga dos Campeões, portanto... Seria um penta, não é? Assim, seria o chamado... Liga nunca temos sorte. Sim, na Taça da Liga não temos sorte, mas isso um dia, é como nos penaltis, um dia isto vai virar, não é? Não será para sempre. E também dizer aqui uma coisa importante e relevante, que é nós somos o único clube português que tem um triplete ao nível daquilo que são conquistas europeias. Somos o único clube que já conquistou uma Taça UEFA, um campeonato e uma Taça de Portugal, tudo no mesmo ano. Ou seja, nunca ninguém em Portugal que tenha ganho competições europeias, que já de si é extremamente incomum, mas somos o único clube que tem este triplete, que é o verdadeiro triplete. Portanto, deixar aqui essa nota para um ano de 2021 muito bom e que seja também um ano em que voltamos a sentir esta proximidade com o clube, como estamos tão saudosistas. Sem a grande parte do ano, Francisco, sem os adeptos nas bancadas, mas sempre com o apoio dos adeptos, também foi uma parte importante. Um ano para mais tarde recordar em termos desportivos para todos os esportistas. Não só, foi um ano muito difícil, porque a época passada foi a época mais longa da história do futebol português, porque ela tinha começado em agosto de 2019 e veio a terminar a 1 de agosto de 2020. Aquele período do confinamento do país acabou por se revelar um período decisivo até para o rendimento desportivo da nossa equipa. Todos nós nos lembramos que a generalidade das equipas interromperam a atividade. Havia as notícias de que o Benfica e o Sporting tinham dado férias aos jogadores, etc. E o Futebol Clube de Porto, nas condições possíveis, porque estavam todos em suas casas, e as casas não são iguais, uns em apartamentos, outros em moradias, mas sempre com a supervisão da equipa técnica, do Sérgio Conceição e do departamento médico, os jogadores continuaram sempre a treinar. E isso acabou por se revelar uma decisão muito inteligente e muito, muito acertada, porque nós exibimos e mostramos uma saúde naquela reta final do campeonato que ninguém nos conseguiu acompanhar. O ano de 2020 acaba por ser, do ponto de vista desportivo, um ano absolutamente excepcional. Conquistamos os 3 principais troféus, como já se disse aqui, falhamos por pouco o 4º da hierarquia, tivemos na discussão até ao fim, mas conquistamos os 3 principais, o campeonato, a taça e a supertaça. Tivemos também, mais uma vez, um desempenho muito relevante na Liga dos Campeões. Conseguimos o apuramento para os oitavos de final. Mais uma vez fomos a única equipa portuguesa a mostrar capacidade para se bater com os gigantes europeus. E isto numa altura em que a equipa acabou também por sofrer, por quase não haver férias, por o stress competitivo do final da temporada 19-20, que foi o mês de julho e o início de agosto, e depois logo a seguir começa novo campeonato. Não houve aquele tempo para descansar, para retomar o trabalho, e nós vimos que a equipa demorou mais um bocadinho, qualquer normal, a voltar a apresentar os níveis que, por exemplo, apresenta atualmente e que apresentou durante a fase de grupos da Liga dos Campeões e que tem apresentado nestas jornadas de novembro e dezembro. Portanto, as circunstâncias nunca foram fáceis. Não foi nada fácil para o clube não ter público no estádio, ter que parar a atividade em variadíssimos setores, na formação, nas modalidades, campeonatos que não acabaram. A nossa equipa de handball, que estava a fazer uma época fantástica. Nenhuma derrota em termos internos. E que ia disputar a Liga dos Campeões. Não sei, não posso dizer que ia ganhar, não, mas ia disputá-la e merecia. Era um justo prémio para os jogadores e para toda a estrutura da secção de poder disputar a Liga dos Campeões, porque
tinham obtido mérito desportivo para isso. E aquilo foi transformado foi agora, naquele Final Four, só com os 2 primeiros classificados de cada grupo. Portanto, houve uma série de obstáculos, de problemas. Não sabemos muito bem quanto tempo é que vai demorar a recuperação quando passar a pandemia. Nós estamos ainda em plena pandemia e o desporto e o futebol não têm tido a mínima atenção por parte do Estado português, por parte do governo português. O que é que houve de muito bom? O aspecto desportivo, a equipa de futebol sensacional, e o portismo de todos nós, dos adeptos, que sem poderem estarem próximos da equipa, mas ajudaram sempre com as manifestações de carinho que fizeram sempre chegar à equipa. É isso que nos faz um clube de alguma maneira diferente. Não queremos ser mais do que ninguém, não nos queremos pôr em bicos de pés, mas de facto o Futebol Clube do Porto tem esta característica, e é uma característica que nos orgulha muito, e oxalá 2021 seja possível manter esta cadência. Sublinhar uma nota apenas, que a equipa do Futebol Clube do Porto não conseguiu jogar mais longe em handball na Liga dos Campeões. Quem venceu recentemente foi o Kiel, que perdeu com o Futebol Clube do Porto. Exatamente, a quem o Futebol Por isso tudo era na Alemanha. Exatamente, que é ainda mais difícil, para além do handball, também o voleibol estava já com as 2 mãos no título, a volta a Portugal, em ciclismo também, conquistado pelo Futebol Clube do Porto. Muitos títulos para recordar, Miguel, mas obviamente o foco está no futebol, porque também aí foi um ano excepcional. Antes de mais, boa noite. Boa noite. É verdade, o foco está no futebol e já foi realçado tudo aquilo de fantástico que a equipa de futebol fez. Ganhar 3 títulos num ano não é normal, mesmo para um clube como o nosso, que está habituado a ganhar muito, ganhar 3 títulos num ano é normal, e portanto o ano 2020 é marcante. É marcante sob uma liderança que é verdadeiramente marcante, desculpem aqui a repetição, porque o Sérgio Conceição, o Diogo há bocado disse que é um treinador marcante, é um desportista marcante no Porto, porque o Sérgio Conceição foi um grande jogador, foi campeão como jogador, foi campeão europeu como jogador, não é? E está a ter este impacto no nosso clube, que é verdadeiramente marcante. Mas deixa-me só tomar um bocadinho, pegar aqui na deixa do Tiago, para salientar que o ano 2020, apesar eu diria, de algum sabor de frustração pela interrupção das competições, foi para as modalidades do Futebol Clube do Porto um ano de grande afirmação. Já aqui foi referido o exemplo do handball. Enfim, o campeonato sem derrotas, a Champions verdadeiramente fenomenal que tivemos. Nós ganhamos ao Kiel lá por 1, perdemos cá por 1 também, mas demos luta, taco a taco com o campeão europeu. Terminamos o ano, isto é bom que se recorde, terminamos o ano com, eu vou, 14 jogadores na seleção. 14. Porquê 14? São 11 que estão a jogar agora, mais o Alexis, mais o Gilberto e o Tiago Sousa, que é do Avanca, que também está relacionado com o Porto. E, portanto, 14 jogadores, isto não é brincadeira, é fruto de um trabalho notável. Portanto, o 2020, o handball não foi campeão porque o campeonato terminou, e não se percebe porque é que não foi atribuído o campeonato ao Futebol Clube do Porto, diga-se de passagem. Fase regular terminada, todos os jogos. Não se percebe. É uma dúvida que fica no ar, enfim, aqui um mistério que fica no ar, mas termina com este trabalho fenomenal. Se calhar até o atribuíam, se fosse para atribuir a alguém, atribuíam ao segundo ou ao terceiro, não é? Como disseram há 2 anos que foi a melhor equipa, não é? Portanto, para a equipa do ano, a que perdeu tudo, por isso se calhar também. Tudo pode acontecer, não é? Nessa matéria. Mas depois, não foi só o handball. Nós no bilhar, quando foi interrompido, estávamos a liderar. Nós somos liderantes no bilhar, mas estávamos a liderar. O vôlei feminino está a fazer um campeonato notabilíssimo. Ganhamos a taça, não é? E íamos ganhar o campeonato de caras. E já tinham conquistado a Supertaça também. Exatamente, e, portanto, brutal o vôlei. E deixem-me só, a volta a Portugal, quer dizer, que é sempre um fenómeno notável. E no hóquei e no basquete estava tudo em aberto. Estava em aberto, obviamente, mas estou a falar daquilo que era quase que inevitável uma vitória do Porto. Não é? Na volta a Portugal ganhamos, efetivamente. Não tivemos a maravilha que foi 2019 com a chegada aqui à cidade do Porto. Foi das coisas mais, sinceramente, foi das coisas mais bonitas que eu vi no desporto. Foi aquela chegada com a Avenida dos Aliados, completamente, não, com o Porto e Gaia, a Avenida da República, o Porto,
tudo cheio, mas tivemos um ano de afirmação brutal da equipa do Futebol Clube do Porto. Isto é, quando se ouve a televisão, vê-se com muita dificuldade de dizer, falar-se no Futebol Clube do Porto, quer no ciclismo, quer no vôlei. Mas é o Porto que lá está, não é? E o Amaro Antunes ganhou e o Porto ganhou por equipas, brutal. E há depois aqui uma modalidade que não pode deixar de ser referida, que é o ténis de mesa adaptado. Nós ganhamos, este ano, Supertaça, Taça e fomos hexacampeões. Ténis de mesa adaptado. E o Diogo há bocado salientou a importância que o Presidente Pinto da Costa tem, enfim, no clube, na região, no país. E uma das marcas que o Presidente Pinto da Costa tem e é notável é, de facto, o apoio, o incentivo que sempre deu ao desporto adaptado. Não se vê... Não fôssemos nós o principal clube. Claro, isto é a tal função social que o clube tem, passa por aqui também. E é verdadeiramente notável ver isto. É de facto emocionante. E foi em 2020, se o futebol obviamente lidera tudo, estes 3 títulos são verdadeiramente marcantes daquilo que é a alma do Porto. E permitem-me só, depois, são 2 remates finais. Uma coisa que também que me ficou a mim, pelo menos, como muito marcante, é ao longo do ano ler entrevistas de jogadores que já cá não estão, que passaram pelo Porto e já cá não estão, e pode-se dizer que o Porto eles podem ter saído do Porto, mas o Porto não sai deles. A última é a entrevista do Diogo Dalot, este fim de semana, que saiu, mas foi o Diogo Dalot, foi o Rubem Neves, foi o Casilhas que saiu e que há bocado estamos a ver aqui imagens verdadeiramente emocionantes da intervenção do Casilhas na vitória na Taça Portugal. Portanto, isto é... Muitas vezes os jogadores que já saíram há muitos anos... E continuam, claro. Que continuam a ter uma ligação, que não são portugueses. Obviamente que sim. É ouvir falar jogadores como o Lisandro, o Lutz, e ver que de facto, é o que eu digo, eles saem do Porto, mas o Porto não sai deles. E sentir isto no ano 2020, que é um ano particularmente difícil, é um motivo de alegria enorme para nós que somos adeptos. Sentimos, eu confesso que sinto isto muitas vezes que alguns títulos. Porque é importante, porque isto é o que dá a alma ao clube. Não é? Agora, os títulos são também uma coisa que dão alegria a uma multidão. Eu vou utilizar aqui uma palavra que é verdade, multidão de eleitos, que somos nós. Nós somos os adeptos do Porto, somos os eleitos. Temos o privilégio de ser de um clube que nos dá, num ano tão difícil, imensas alegrias. Isto é muito bom. Muitas alegrias. Tiago, desculpa, deixa-me só acrescentar mais uma coisa que o Francisco até referiu há pouco e que é também marcante do ano 2020, que foi o ato eleitoral do Futebol Clube do Porto. Foram umas eleições que se realizaram em circunstâncias muito difíceis, estavam marcadas para abril, tiveram de ser adiadas, não puderam realizar-se num dia, fizeram-se em 2, houve um número recorde de votantes, correu tudo lindamente. Houve, o que não era habitual no Futebol Clube do Porto, várias candidaturas, houve 4 candidaturas aos vários órgãos, correu tudo lindamente, o Porto Canal cobriu as eleições como deve ser e nós podemos ver, uns meses depois, fazer o contraste. Houve eleições no Benfica, em que ainda ontem eu vi adeptos do Benfica a pedir que contem os votos, porque não acreditam no resultado, porque não contaram os votos em papel e não sei o quê. Houve as polémicas porque o canal deles não cobriu as eleições, ou melhor, só promovia o presidente. E comparem com o que foi o Futebol Clube do Porto, em que houve várias candidaturas, houve candidaturas críticas da direção, por isso houve visões divergentes. O Porto Canal deu espaço a todas, deu voz a todas, os sócios mobilizaram-se para votar. Foi naquela altura do desconfinamento, por isso ainda era tudo muito... andava-se pouco à vontade ainda na rua, não é? Ainda estávamos pouco adaptados ao tal novo normal. Como agora, não é? Acho que na altura estávamos pouco à vontade. Havia um maior desconforto e correu tudo lindamente. O facto de nós chegarmos ao fim de 2020 e já quase nem nos lembrarmos que houve as eleições é um sinal positivo de que correu tudo muitíssimo bem.